Um homem morreu hoje à tarde durante um incêndio em uma residência no bairro Ipiranga, aqui em Ribeirão Preto. Vamos direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que vem com informações ao vivo pra gente. Ô Lud, tinha muita fumaça por lá, como é que foi? Como é que foi a morte desse homem? Não conseguiu sair da casa? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Exatamente isso, esse homem estava dormindo quando o fogo começou, os vizinhos perceberam as chamas e também a fumaça, chamaram os irmãos da vítima, que ficam nos fundos, em uma residência pequena nos fundos. Eles correram, tentaram socorrer o irmão, mas ele morreu depois de inalar fumaça. Os bombeiros ficaram aqui durante toda a tarde. O corpo do Márcio Cavallini, que tinha 51 anos, ainda está aqui no local porque a perícia terminou o trabalho agora há pouco. Está tendo uma confusão aqui porque são os familiares desse homem. Eles estão alegando que um parente que é responsável pela funerária não acionou a funerária e por isso o corpo ainda está aqui no local e os parentes estão revoltados com isso. Porque a responsabilidade da funerária é de um parente, esse parente saiu daqui quando o fogo começou, foi embora e segundo a polícia, está aguardando a funerária, que então esse homem seria responsável por acionar a funerária para retirar o corpo. E esse homem simplesmente saiu daqui, seria um dos irmãos e não voltou ainda. São dois irmãos, ô Pagliani, eu vou pedir para o Leona mostrar. O seu Vicente é irmão do Márcio e um outro que está sentado ali também é o irmão. São eles que moram nos fundos ali da residência e eles estavam no local, só que quando correram, o fogo já tinha se alastrado e o Márcio acabou morrendo depois de inalar fumaça. Seu Vicente, a gente está ao vivo no Cidade Alerta, sim. Só para o senhor explicar para a gente, o senhor estava lá, como é que foi que vocês perceberam? Estava deitado na cama, deitado, eu tinha acabado de comer um pão. Deitei lá na cama e minha vizinha me gritando. Aí gritaram, eu saí para fora, estava pegando fogo já. E aí, quando vocês tentaram entrar, não teve como entrar? Eu tentei quebrar a porta ali, ó, da sala. Mas os vizinhos não deixaram quebrar. Se tivesse quebrado lá, tinha saído pouco de fumaça. Certamente ele estava dormindo e não conseguia dormindo, sair. Não conseguia sair. E aí as chamas se alastraram muito rápido, tinha muita fumaça? Alastraram rápido. A Defesa Civil está aqui na casa, os moradores estão acompanhando todo o trabalho aqui. Senhor Vicente, o senhor pode ir comigo ali acompanhar exatamente como é que foi e por onde o senhor saiu? A Defesa Civil, a Pagliani, vai avaliar agora as condições do imóvel. Por quê? Praticamente todo o telhado aqui da residência aqui na frente caiu. O telhado caiu por completo. Então a Defesa Civil vai precisar avaliar se tem condição dos dois irmãos permanecerem aqui após a destruição. Olha só como é que ficou a residência. A gente tem imagens também feitas durante a tarde, durante o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Então era exatamente aqui que o Márcio Cavallini, de 51 anos, estava quando o fogo começou. Ele seria usuário de drogas, de acordo com os familiares, e também tomava remédios controlados. Então, certamente ele estava dormindo sob efeito de algum medicamento, não conseguiu sair antes que a fumaça e as chamas se alastrassem. O responsável pela Defesa Civil aqui da Prefeitura está aqui no local para avaliar as condições. Senhor Vicente, então vocês estavam aqui, né? O senhor estava aqui, como é que foi? Aí o senhor escutou a vizinha chamando. Seu irmão estava aqui também? Eu estava dormindo aqui na cama. Sim, que eu tenho a minha cama, eu estava dormindo na cama. Aí eu escutei... O senhor não percebeu, na verdade? Não, eu escutei me chamando, eu fui lá para saber o que era. E aí o senhor levantou, Leona, vem aqui comigo para a gente mostrar o quarto. É um quarto pequeno, mas assim... Tem praticamente uma janela aberta aqui, né, senhor Vicente? Mesmo assim, o senhor não conseguiu, porque dali não dá para ver muito. Não dá para ver. E aí o senhor levantou, seu irmão estava aqui também, o outro? Não, eu estava sozinho. Sozinho. E aí o senhor levantou, como é que foi? O senhor veio? Eu vim e fui lá para fora correndo. E aí? Aí eu vi a fumaça, eu fui ver que tinha fogo. Eu tentei arrebentar a porta ali, mas não consegui. O senhor abriu essa porta aqui, o senhor estourou essa porta? Pro bombeiro entrar. Só que aí o senhor não conseguiu abrir? Não, eu ia tentar abrir a porta da sala lá. Daqui o senhor não entrou, essa aqui abriu... Não me lembrei de abrir essa porta aqui, ó. Se eu arrebento aquela porta, eu tinha tirado ele de lá. E aí, quando o senhor veio, o senhor entrou ali pela frente, o senhor Vicente, como é que estava aqui? Já normal, tinha... O dia que tá aqui estava normal. E ele estava em que lugar? Ele estava no outro quarto. Então aqui tem um quarto pequeno e a gente percebe aqui que aqui o
o fogo não chegou, né? Não chegou. Porque os bombeiros chegaram rapidamente. Então essa aqui é a casa que fica do lado da casa do seu Vicente aqui. Se eu tivesse quebrado essa parede, eu tinha tirado ele. A parede está quente ainda. Os bombeiros terminaram o trabalho aqui no local, Pagliani, e o trabalho de rescaldo foi feito depois do combate às chamas. Os guardas estão avaliando aqui, estão analisando a estrutura da casa para saber de fato se vai poder liberar a área aqui, porque tem muitos moradores, muitas crianças que podem até entrar aqui e aí é perigoso isso. Aqui, senhor Vicente, o cheiro é muito forte aqui ainda, ô Pagliani. Ô, senhor Vicente, então, aqui a gente vê que destruiu tudo, mas Destruiu tudo. Qual porta que o senhor não conseguiu? Aqui na frente? Aquela porta ali eu não consegui abrir. Essa porta aqui, ó. Aqui tinha uma porta. Tinha uma porta aqui, ó. Eu tentei quebrar ela, mas não tinha. Aí os meus vizinhos falaram, não, para. Eu peguei e parei. Ele estava dormindo bem aqui? Acho que estava na sala, lá no quarto. Porque aqui era cheio de papelão, cheio de tranqueirada. Ele acumulava algumas coisas. Acumulava. Falava pra ele, vende, Márcio. Vende papelão, que você vai pegar fogo uma hora. E certamente, por conta disso, o fogo se alastrou muito rápido por causa do material. Se alastrou. E aí os bombeiros chegaram logo em seguida, iniciaram o combate às chamas, e aí o senhor já recebeu a informação de que ele não tinha Aí eu resistido. perguntei pro bombeiro, ele achou algum corpo? Falou, não, tá cheio de fumaça, não dá pra ver ainda. Mas sabia que ele estava morto já. Por conta do local aqui, né, o Pagliani, ele já percebeu como ele não conseguiu chegar na casa e já sabia que o irmão estava deitado na sala ou no quarto, então já a partir daí já teve ciência de que ele já não teve chance de sair dali e tinha morrido ali mesmo. A gente conversou com o tenente do Corpo de Bombeiros, que esteve aqui, que trabalhou no local no combate às chamas. A gente vai acompanhar agora a entrevista. A gente tinha uma informação de uma possível vítima, os populares aqui informaram que o cidadão tinha entrado, mas não sabia se ele tinha saído ou não. Foi difícil acessar, muita caloria, muita coisa queimando ali na frente, na entrada da residência. E esse era o momento inicial da ocorrência. Depois que a gente conseguiu resfriar a parte da frente da casa e conseguiu acessar os cômodos no fundo, que na verdade são duas casas, né? Tem um fundo, mas essa parte da frente da casa a gente conseguiu acessar lá. A vítima estava no quarto, a princípio não estava carbonizada. Eu solicitei apoio, já tinha solicitado apoio do SAMU, né? E a viatura do SAMU esteve pelo local e o médico do SAMU constatou o óbito da vítima, muito provavelmente pela inalação da fumaça. A gente não tem certeza aí, mas muito provavelmente foi isso. A gente não sabe se foi o próprio morador que colocou o fogo por algum motivo ou se foi criminoso. A gente não tem essa informação, não tem como afirmar, mas o incêndio iniciou na frente, foi que os populares informaram para nós aqui também, no local. A gente conversou também, o Pagliani, durante a tarde, enquanto os bombeiros permaneciam aqui no local, já que o trabalho de rescaldo terminou por volta das 5 horas da tarde, com uma vizinha. Foi ela que percebeu a fumaça e também as chamas e correu para chamar o seu Vicente, que estava em casa. Vamos acompanhar. A gente estava conversando, eu e minha vizinha aqui na rua, então como ele é usuário de droga e a gente conhece ele faz tempo, ele estava sentado ali fumando. Aí ele atravessou do lado de lá, veio, sentou debaixo da arvinha aqui, né? Aí nós brincou ainda com ele, falou, Márcio, que esse sol quente, né, você usando droga e tal. Aí minha vizinha entrou e eu entrei pra dentro. E nós não vimos se ele tinha entrado ou saído, porque ele é acostumado a vender papelão. Então na casa dele tinha muito papel, muita coisa suja assim, sabe? Aí o que acontece? Aí eu entrei pra dentro, a minha vizinha entrou, aí eu saí pra ir no mercado. Aí na hora que eu saí fora, o fogo estava baixo, estava pequeno, não estava muito alto. Aí começou a ficar mais alto, se alastrar. E eu corri lá e chamei o irmão dele. Aí eu falei, ó, tá pegando fogo na casa do seu irmão e eu acho que ele tá lá dentro. Se ele estiver lá, ele deve ter morrido queimado. Na hora, como não tinha ninguém na rua, só tava eu tentei ir lá na porta da casa dele e bater o pé no portão. Mas o fogo já tava alto, porque pegou muito rápido, né? O fogo pega muito rápido. Aí não teve como. Eu falei assim, se eu chutar o portão, o fogo vai pegar em mim. A gente fica muito sentido, né? Porque vizinho da gente há muitos anos, ele tinha um problema dele mexer com droga e tudo. Mas ele era uma pessoa boa, todo mundo gostava dele, né? Pois é, Lud. Olha que situação desse senhor, né? Morre, está dentro da casa, as pessoas desesperadas, e agora aquela questão, né? Fica aquele sentimento da família do desespero, porque o corpo até agora nada, né, Lud? Então, chegaram a acionar enquanto você estava aí, porque o corpo dentro da casa, a família desesperada, as pessoas ali, sabe, começam a ficar um emocional abalado, e dá para entender que eles estão discutindo aí, estão inconformados, porque é uma falta de respeito, né, gente? Como é que fica isso, Lud? Não acionaram ninguém ainda?
Olha só, Pagliani, a sobrinha do Márcio estava me explicando, inclusive agora. Na verdade, o corpo está aqui do lado de fora, na calçada da residência, porque a perícia veio aqui, os bombeiros terminaram o trabalho de rescaldo e retiraram o corpo e colocaram aqui na calçada. Só que, de acordo com a sobrinha, é o seguinte, eles são em 4 irmãos. Um tem um pouco mais de condição e ele seria o responsável por cuidar desses fatos relacionados ao Márcio. E de acordo com a sobrinha, ele veio aqui, ficou sabendo do incêndio, ele mora aqui no bairro, mas depois disso não fez mais contato. Os 2 irmãos, o Vicente, que a gente conversou, e o outro que mora naquela casa que a gente entrou, que fica também aqui nesse mesmo corredor, estão aqui. Mas esse outro irmão, que seria responsável pela funerária, não apareceu aqui e eles... A mulher está falando que ele não está entregando o documento para que a funerária venha para o local, ela está ligando para ele, ele não atende. E essas informações são passadas nesse momento pelos familiares. A gente não conseguiu confirmar com esse irmão que seria o responsável, mas a família está passando informação de que ele simplesmente não veio aqui e não ficou responsável pelo irmão que acabou morrendo. Então, eles estão tentando contato com ele para que a funerária venha até aqui e retire o corpo do Márcio Cavallini, que tinha 51 anos e acabou não resistindo depois de inalar a fumaça. Tem muita criança aqui, ô Pagliani, olha só, criança correndo na rua, no meio de toda essa confusão, o corpo do Márcio aqui na calçada. Então, a Defesa Civil também preocupada agora com a residência. Eu vou ver se eu consigo falar. Pedro, vocês conseguiram fazer uma avaliação? Ali a gente está ao vivo no Cidade Alerta, vocês estão conversando com o seu Vicente, que é quem mora ali. O que vocês constataram até o momento? Boa noite. Até o momento a gente vai precisar de informações do engenheiro que vai ser deslocado até aqui, né, para fazer uma avaliação da estrutura da casa. Se ela pode ou não, o pessoal pode ou não voltar para ela. Aparentemente não dá para fazer uma avaliação, seria necessário a presença aí do engenheiro. Seria necessária a presença de um engenheiro para fazer uma avaliação técnica. Até porque a estrutura foi toda atingida aqui na frente da residência. O seu Vicente e o irmão teriam que passar pela frente, apesar da casa não ter sido atingida nos fundos. Isso mesmo, são 3 residências dentro de uma só, como 2 são juntas, né, então tem que ter essa perícia aí do pessoal da engenharia para dar certeza para eles voltarem para casa. Vocês acionaram agora e devem aguardar. O pessoal vai entrar em contato com eles, né? Já foi acionado o coordenador de Defesa Civil, assim que possível o pessoal vem para fazer esse atendimento. Tá, obrigado ao Pedroso, que está aqui conversando com o seu Vicente, que mora nos fundos, por conta disso, né, o Pagliani? Então o engenheiro vai ter que vir até aqui para avaliar as condições da estrutura da casa do Márcio, porque toda a estrutura foi atingida, o telhado caiu, as paredes caíram e aí fica essa preocupação. A gente que tem aí acompanhado o dia a dia de incêndios como esse aqui, geralmente a Defesa Civil acaba interditando a área para que as pessoas não se aproximem, porque fica bem na calçada aqui. O fogo atingiu bem a frente da casa, então aí tem essa preocupação com as paredes. Então, geralmente, eles interditam desde a calçada, porque existe essa preocupação, tem muitas crianças, tem muitos moradores e é um risco, né, para quem passa aqui pelo local. Então, por isso, essa preocupação da Defesa Civil. Um engenheiro deve vir aqui avaliar e aí a gente vai saber se a estrutura vai ser liberada, se a residência vai ser liberada ou se vai interditar a área. Se caso a área for interditada, aí esses 2 irmãos vão ter que ir para um outro lugar, casa de familiares, casa dos filhos que estão aqui no local, Pagliani.